Gravando, pessoal, boa noite. Nossa segunda reunião de encaminhamento do projeto integrador. Eu quero saber com vocês como é que está a formação dos grupos. A gente teve alunos desistentes, temos alunos novos. Já foi conversado com as representantes de sala que a gente ia ter uma mudança no número de membros dos grupos, né? Porque os grupos perderam integrantes, teve entrada de gente nova. Tem gente que está começando agora, quase que em maio mesmo, então não faz sentido começar do zero os grupos. Então a gente vai ter 2 grupos de 5 integrantes, é isso, né? Isso mesmo. Tá. Vocês conseguem confirmar para mim os nomes dos integrantes dos grupos para eu atualizar minha anotação aqui? Eu, a Maria, o Abraham, o Éder e a Kathleen. Então, grupo... E a Cindy? E a Cindy, perdão. Giovana. Boa, parabéns. Tem mais? Eu, a Maria, o Abraham, o Éder, a Kathleen e a Cindy. Éder, Kathleen e Cindy. O outro grupo é a Sara, a Kelly, a Bruna. Sara, Kelly, Bruna. O Giovanni. E não lembro. A Sabrina? É a Sabrina. Sabrina. Acho que acabou, né? São 11 alunos? São 12, não são? Tá faltando alguém. 5 e 5. Não, 5 e 5, 10, eu acho. Deixa eu ver aqui Não, no grupo. são 6 e 6. Tem um grupo com 6. Giovana, Maria, Abraham, Éder, Kathleen, Cindy. O outro é a Bruna. Sara, vamos lá, a Thaísa. Giovana e Sabrina. Outro grupo. Thaísa, falta a Thaísa. Thaísa, Sara, Sabrina. Thaísa, Sara, Sabrina, Kelly, Giovanni e Thaísa, Bruna. não Thalita. Isso, Thaísa. Então, Thaísa, Sara, Kelly, Bruna, Giovanni e Sabrina. Fechou. O Giovanni. Giovanni, isso. O grupo da Giovana, Maria, Abraham, Éder, Kathleen e Cindy. Tá com qual empresa? Bote. Qual? Boticário. Boticário. Tem gente pedindo para entrar, que é a Kelly, permitir. Tudo bem. Deixa eu ver aqui se eu consigo só mudar a configuração para ver todo mundo. Alterar layout. Ok. Beleza. E o grupo da Sara, da Kelly, da Bruna, do Giovanni, da Sabrina e da Thaísa está com a Cacau Show, né? Não, eu acho que a Cacau Show era o outro grupo. Era o outro grupo, era o grupo que morreu, né? É, o grupo que morreu. Tá, esse grupo qual é a empresa? Vou jogando. Cadê? Escreveram aqui? Clabin. Clabin. Boa. Clabin. Então, temos Boticário e Clabin. Cosméticos e indústria de papel. Muito bom. Tá. Eu vou, então, já que os outros professores passaram a responsabilidade de definição do tema para mim, eu vou elaborar os temas de economia, vocês já têm, né? Então, de psicologia, de ética e de filosofia. Eu vou elaborar, então, o que eu quero que seja abordado nessas 3 disciplinas e passo isso para vocês, tá? Quanto ao funcionamento dos grupos, eu vou dar um aviso já para todos. Eu não quero abrir uma discussão a respeito disso agora, até porque a gente está gravando, mas eu quero deixar isso registrado. Isso vai para o YouTube, isso vai para o AVA, isso vai para a Alessandra, para a professora coordenadora. Que é o seguinte. Professor, meu celular está descarregando. Eu pedi para entrar ali pelo computador. Acho que você tem que aceitar. Tudo bem, não veio o pedido aqui. Já entrou, então. Como você já está dentro, ele não pede. Ele já entra direto. Tá. Que é o seguinte. O trabalho é em grupo.
Isso significa que todo mundo precisa ter participação no trabalho. Não é um trabalho que nem aqueles da escola, que cada um fazia uma coisa e o espertinho fazia capa. Vocês vão ter que encontrar tempo para trabalharem juntos. Se vocês vão se reunir em conferência ou não, se vocês vão se reunir pessoalmente ou não, o método de trabalho, ele é da escolha do grupo. Vocês podem criar um grupo de WhatsApp e trocar informação por lá, eu não sei. Mas a participação no trabalho é obrigatória para todos, porque a nota é válida para todos. A segunda coisa que eu tenho a dizer é a seguinte: vocês montaram os grupos. Eu não tenho e não pretendo ter ingerência sobre os grupos de vocês. Então, eu vou atribuir nota para os nomes que vierem na capa. Se o grupo decidiu tirar alguém, se alguém resolveu fazer sozinho, se o grupo brigou, eu me coloco à disposição para intermediar, para conversar, mas as decisões de formação de grupo são do grupo. Inclusive no que diz respeito à exclusão de gente. Ah, fulano não participa, ciclano não ajuda, não sei quem não tem tempo, não sei quem não tem vontade. Se for o caso de conversar com essa pessoa, eu posso ajudar. Se for o caso de mediar alguma situação de conflito, eu posso ajudar. Mas, no fim das contas, a nota é daqueles que entregarem o trabalho. Ponto. Se o grupo entender que precisa mudar a formação, fique à vontade. Certo? Não é... Primeiro porque, assim, não é o meu papel, enquanto orientador do trabalho, gerir equipe. Segundo, porque vocês, enquanto estudantes de administração, o maior desafio que vocês vão encontrar na carreira, e que vai acompanhar vocês a vida inteira, é o de gerir pessoas. Então, isso da pessoa que às vezes não trabalha da forma que a gente acha que é adequada, da pessoa que não produz no ritmo que a gente quer, da pessoa que não se faz presente, que arruma desculpa, que não entrega o trabalho com a qualidade esperada, isso é dia a dia de empresa, isso é beabá de administrador. E vocês estão na faculdade não só para aprender coisa teórica, mas para aprender questões práticas. Então, encarem os problemas de relacionamento e de grupo, para os grupos que têm problemas ou não, para as pessoas que estão apresentando problemas ou não, como situações de aprendizado, até porque vocês vão conviver por mais 3 anos e meio ainda depois desse trabalho, vocês vão fazer mais 7 projetos integradores depois desse. Então, as situações de conflito têm que ser resolvidas, as pessoas que não participam direito precisam ser punidas, mas vocês vão ter que continuar convivendo depois. O curso não acaba esse semestre e o projeto integrador vocês têm 8 para fazer. Esse é só o primeiro. Por favor, digam que vocês compreenderam. Certo. Ponto. Ai, ai. Sim. Bom, né, prof? Pode usar sempre o mesmo empresa? Só trocar. Só trocar o semestre? Não? o grupo de trabalho... Vamos fazer o seguinte, próximo semestre a gente troca, o outro grupo fica com o Boticário e a gente com a Clabin, só troca os trabalhos e os nomes. Ah, vocês vão criar empresa ainda, vocês vão fazer trabalho de pesquisa, vocês vão fazer bastante coisa bem variada. Não se preocupem que trabalho não vai faltar. Certo? Então tá. Então, quanto a esse ponto, tá ok. Os membros dos grupos estão consolidados, então. Temos 2 empresas para estudar, que é o Boticário e a Clabin. Tá? Vocês já têm o que estudar de economia e penso eu que eu já passei também o que eu quero na questão de psicologia, que é a questão da influência dessas marcas no hábito de consumo. Se não tem, anotem. Que é a influência dessas marcas nos hábitos de consumo dos clientes. E
Isso vocês vão pesquisar, e eu digo para vocês que a melhor fonte para vocês obterem essas informações são as próprias empresas. Liguem para o Relações Institucionais. Não vai ligar em serviço de atendimento ao cliente, que é perda de tempo. Liguem no canal de Relações Institucionais, de Relações com Investidores, ou nos canais institucionais da empresa. E pesquisem, se identifiquem como alunos da universidade, se identifiquem como pesquisadores que vocês são, e vocês vão perguntar para as empresas se a prática do capitalismo humanizado por parte delas gera impacto na relação que elas constroem com os clientes e como isso acontece. Silêncio. Não vocês são silenciosos. Entenderam? Sim, prof. Tá, então tá anotado, está gravado. Ok. Hoje o que eu queria falar com vocês, na verdade apresentar para vocês, é a forma de entrega desse trabalho. E esse trabalho vocês vão entregar ele para nós, para mim e para os demais professores da turma de vocês, de duas maneiras. Vocês vão entregar um trabalho escrito na forma de artigo. E vocês vão entregar uma apresentação que vai ser feita em PowerPoint ou em PDF e que vai ser acompanhada de uma apresentação oral. E a Giovana levantou a mão. Pode falar, Giovana. Prof, tem um tempo que a gente vai ter para fazer, tipo, vocês vão ter 5 minutos para apresentar. Tem algo do tipo ou não? Já chego lá. Tá. Giovana e demais alunos, vocês vão ter 10 minutos para apresentarem o trabalho de vocês. Tá? Cada apresentação vai durar 15 minutos, sendo que serão 10 minutos de apresentação e 5 minutos de perguntas e respostas que nós, professores, e os colegas, se quiserem fazer, vão fazer para o grupo que está expondo. Então, vai ser uma apresentação relativamente curta. Se vocês quiserem, até porque são só 2 grupos, a gente pode estender essa apresentação até 15 minutos, com 5 a 10 minutos de perguntas. Tá? Então, vamos combinar assim, então. 10 a 15 minutos de apresentação e 5 a 10 minutos de debate para cada grupo. A gente vai levar 20 a 25 minutos para cada grupo e, no máximo, 1 hora, a gente encerra a apresentação no dia da entrega. Fechado? Tranquilo, prof. Beleza. Prof, nessa apresentação a gente pode... Você tinha comentado que a gente pode colocar, tipo, imagens e vídeos, né? Pode. Tá. Imagens, vídeos, texto. Usem o PowerPoint, usem a criatividade de vocês. Criatividade cabe em apresentação oral. Depois eu quero fazer mais um vídeo com vocês sobre apresentação oral, sobre técnicas para vocês fazerem a apresentação oral, sobre como falar em público. Tá? Mas... Tá, a gente pode incluir ali, então, só no meio dos slides ali, alguns vídeos, né? É bom que não sejam muito longos e tenham em mente que vídeo transmitido por streaming em Meet, esses programas desse tipo, eles não vêm com qualidade boa, nem som, nem imagem. Se vocês quiserem usar, vocês podem usar, mas normalmente dá problema. Professor, dá para então transcrever o vídeo? Tipo, vamos supor que seja uma entrevista, daí transcreve em forma escrita? Vocês podem, no trabalho de vocês transcrevem, no artigo, no trabalho, vocês transcrevem a entrevista, vocês podem enviar os vídeos para a gente para avaliação, mas para a apresentação expliquem. A gente conversou com o fulano da empresa e ele falou isso, isso e isso. Bota os tópicos e explica tópico por tópico, que é mais objetivo. Beleza. Se fosse em sala, eu falaria, não, gente, vamos ver os vídeos, porque é legal, é um baita recurso.
Mas pelo Meet, a qualidade fica ruim. Perde som, perde imagem, trava. E aí fazer um trabalho que vai, assim, que está dando trabalho para vocês. Para ter um resultado ruim por conta de software, eu acho que é um troço meio frustrante, assim. Então eu prefiro não. A minha experiência nos semestres anteriores não foi legal com isso. Beleza? Então vamos... Quiser pôr vídeo curto, leve e que não seja algo crucial para o trabalho. Então, o ponto alto, você conseguiu, vai entrevistar o CEO do Boticário. E aí você vai passar o vídeo e, caralho, eu consegui entrevistar o CEO do Boticário. E aí o som fica baixo e trava. Aí todo mundo, nossa! Ah! Aí baixa. Sabe? Então, é melhor fazer por tópico. Beleza? Nossa, desanimei. Não, mas vocês podem upar o vídeo para o YouTube, compartilhar com a gente. Se for um negócio assim de qualidade, a gente compartilha com a universidade inteira. Não seja por isso. Mas o problema é depender disso aqui, do Meet, para fazer transmissão de trabalho por vídeo. Tem um programa que funciona bem para fazer isso, que a gente pode usar. É verdade, dá para fazer. Se a gente usar o Skype. O Skype vai bem com vídeo. E ele me permite gravar a reunião. O Zoom eu não consigo gravar porque eu não tenho conta paga. E aqui a qualidade fica ruim. Então... Vamos, conforme a gente for definindo o andamento dos trabalhos, se vocês de fato tiverem um vídeo que fica, nossa, tem que apresentar, porque a gente muda para o Skype. Se não, vamos fazer por tópico, vocês só explicam as conversas que vocês tiveram e transcrevem no texto. Certo? Beleza, prof. Então tá. Então depois eu vou conversar com vocês sobre a apresentação oral, vai ser o nosso próximo encontro. Provavelmente, eu vou confirmar, mas provavelmente no dia 28, sexta-feira que vem. Então já deixem aí na agenda de vocês e a gente confirma durante a semana. Hoje eu quero falar com vocês de como vai ser o trabalho impresso. E para isso, peraí, eu preciso abrir uma tela minha que está aqui do meu Google Drive, compartilhando agora. Estão vendo? Sim. Então é o seguinte, o trabalho de vocês vai seguir o padrão que está na tela, que vocês estão vendo, que é o padrão ABNT. ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. E todos os trabalhos acadêmicos e técnicos, que são dignos do nome, são produzidos no padrão da ABNT. Então, por que a gente usa padrão ABNT na universidade? É legal aquele trabalho, né, da escola, que a gente bota arco-íris na capa, e que cada um faz de um jeito, e expressa criatividade. Quando a gente está na universidade, a gente está fazendo pesquisa científica. E aí, quando eu estou falando de ciência, a criatividade tem que aparecer no conteúdo e não na forma. O que tem que ser original e diferente, bacana, é o que vocês vão escrever no trabalho. E não o jeito que ele vai aparecer para mim, na mão. Então, esse trabalho, ele tem um formato que é obrigatório. Então, a má notícia é que vocês vão ter que formatar o trabalho exatamente do jeito que a ABNT determina. A boa notícia é que esse material que eu estou projetando na tela para vocês é uma apostila de ABNT que eu montei, que já está formatada e explicando a metodologia de trabalho. Então, tem tamanho de fonte, tem tipo de letra, tem distanciamento entre as linhas, tem a forma certa de fazer citação, tem a forma certa de fazer referência. E tudo isso já está formatado. Então, eu vou explicar para vocês as partes do trabalho e, basicamente, o que vocês vão ter que fazer
é usar esse formatinho que eu vou passar para vocês para elaborar o trabalho que vocês vão me entregar. Tá certo? Inclusive, guardem isso, porque para os outros projetos integradores e demais trabalhos que vocês forem fazer na faculdade, vocês podem simplesmente usar esse modelo. E eu vou mandá-los para vocês agora. Espera aí, eu vou pôr lá no grupo. Compartilhar. Eu vou criar um link aqui do Drive e vocês baixam. Espera aí. Copiar link. Acabei de mandar. Eu peço para que vocês não divulguem esse link, tá? Fica só para uso da turma, porque é uma coisa de trabalho minha. Eu não publiquei, ok? Então, o documento segue este padrão aqui. Capa, o nome da universidade, o nome dos membros do grupo, bem no centro, o título, embaixo, cidade e ano. Em trabalhos menores, então você vai fazer um trabalho de uma matéria, não um projeto integrador. Você vai fazer um trabalho de economia, você vai fazer um trabalho de psicologia. Contracapa não é obrigatória. Mas em trabalho de projeto integrador, em trabalho de conclusão de curso, em trabalho grande, tem que ter contracapa. Não põe nome de novo, só o título do trabalho, e vai ter um textinho explicando. Trabalho apresentado como parte das atividades para aprovação na disciplina de filosofia. Quando escrevi isso aqui, eu estava com a matéria de filosofia, não de psicologia, no curso de administração de empresas do Centro Universitário Campos de Andrade, e o professor para quem vocês estão entregando. Isso aqui está desatualizado, que aqui está como professor mestre Rafael Pereira de Menezes. Eu já concluí o doutorado, mas foi em 2019. Enfim. Sumário é aquilo que a gente chama de índice. Tio. Quando o texto tem um capítulo só, é um texto mais simples, não precisa de índice. Se o texto estiver dividido em várias partes, vocês obrigatoriamente precisam colocar o sumário. Por quê? Porque eu não sou obrigado a ficar procurando no trabalho de vocês a parte que me interessa. Certo? Ó, a primeira parte do trabalho é a introdução. Aí, normal, todo mundo sabe. O que normalmente as pessoas, quando estão começando a fazer pesquisa, ou seja, quando estão entrando na faculdade, não sabem, e às vezes saem da faculdade sem não saber, é que a introdução é a última coisa que você vai escrever. Sabe aquela história de que você começa o trabalho pela introdução? Não. A introdução é no final. Depois que você terminou o trabalho, você escreve a introdução. Porque qual que é o objetivo da introdução? É apresentar a pesquisa que foi feita. Você não começa uma conversa, você vai conversar com alguém. Você não começa uma conversa entrando diretamente no assunto, ainda mais quando você está falando com uma pessoa que você não conhece. Você está apresentando esse trabalho para os seus professores e para as pessoas se interessarem em ler. Então você não chega de cara na lata falando dos seus problemas, das questões que você está resolvendo no trabalho. Você começa apresentando o assunto. Então eu escrevi aqui, vocês estão vendo, né? Deve, como afirma o nome, introduzir o leitor no assunto objeto do trabalho. Trata-se do momento onde o autor apresenta conhecimento geral sobre o tema que será abordado. Então, vocês já tiveram que encher linguiça num trabalho? Dar aquela enrolada? Quem nunca, né? Professor Linguiça? Fala, Vicente. Tá me chamando de professor linguiça. Criança criada com base em Chaves, né?
O momento e o lugar para escrever coisas enrolativas é a introdução. Porque para que serve a introdução? Em primeiro lugar, para você apresentar o assunto que você está pesquisando. Segundo lugar, a introdução ela serve para que quem estiver lendo saiba se você sabe ou não do que está falando. Então, quando eu pego para ler um trabalho, normalmente, de cara, na primeira linha, eu já sei se a pessoa sabe escrever bem ou não sabe, se ela estudou para fazer aquilo ou não. Então, na introdução, você mostra o quê? Conhecimento sobre o tema. Então, vocês vão falar do Boticário da Klabin. Então, você vai começar. Este trabalho tem por objetivo estudar as práticas de capitalismo sustentável da empresa Klabin. A Klabin é uma empresa que foi fundada na década de 30, não sei quando que a Klabin foi fundada, estou chutando. Foi fundada na década de 30 do século passado pelo senhor fulano, lá em São Paulo. Eles se dedicam à indústria de beneficiamento de madeira para a produção de celulose e para a produção de papel. Eles têm não sei quantos mil empregados, eles estão listados na Bolsa de Valores, eles blá, 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 blá. Apresenta a empresa. Porque, primeiro, eu lendo aquilo, eu sei o quê? Se o assunto me interessa ou não, para saber se eu vou seguir lendo ou não. Segundo, eu sei se vocês pesquisaram a empresa ou não. Terceiro, eu sei se vocês sabem escrever direito ou não. Então, o que é que vai ter na introdução? Vocês vão me trazer informações genéricas sobre o assunto. Vocês vão fazer a transição nesse texto, e essa empresa pratica desde não sei que ano o capitalismo sustentável. Fecha a introdução. Aqui eu escrevi, a explicação de como é o texto. Então, olha, os parágrafos devem iniciar com espaçamento de 1,5 cm, que é um tab no teclado, tem o botão de tabulação. A fonte deve ser escolhida entre Times New Roman ou Arial, com tamanho 12. Não vai me mandar trabalho em Comic Sans ou essas fontes bizarras. Handwriting. Nossa, é tão bonita. Comic Sans é bonita. Por que todo mundo odeia Comic Sans? Comic Sans é horrível. É o seguinte. Eu faço o trabalho em Arial ou em Times. Vocês podem escolher qualquer uma das duas. Mas tem um critério. Por que se usa Arial ou por que se usa Times? Normalmente, Arial é escolhida em trabalhos que não vão ser impressos, que vão ser lidos em tela. Porque sabe aquelas voltinhas que tem na letra? Aquelas coisas redondinhas que tem na letra Times New Roman? Aquilo ali segue para quê? Para prender a visão do leitor no papel. Então, um pontinho, ele sempre vai ter um pontinho no final da letra que já te leva para a próxima letra. A função dessa fonte é ajudar a manter a atenção do leitor no papel. Só que se você mantém... Bibi, cala a boca! Puta, isso ficou na gravação ainda. Cala a boca. Você tá me atrapalhando. Para. Comic Sans é feio. Chiu. Desculpa, gente. Comic Sans é feio. Já a Arial, então, já assim, se você coloca o mesmo foco e a mesma, assim, você prender a visão da mesma forma em um texto de tela e um texto de livro, você se cansa muito mais. A Arial cansa menos a visão. Por que ela cansa menos a visão? Porque ela não tem as voltinhas no fim da letra, os arabescos. Chama arabesco essas voltinhas que tem na letra. E então a leitura fica mais leve. Então, a pergunta é, quando você escolhe a fonte de um trabalho, eu vou imprimir? Se você vai imprimir, faz em Times. Se você não vai imprimir, Arial. Olhem para o navegador de vocês, quem está no computador. Reparem que tudo está em Arial. Os nomes de vocês, as letras no navegador, as abas do navegador. O digite aqui para pesquisar do Windows, a data, a
tá tudo em Arial. Porque a leitura em tela é mais fácil no Arial do que no Times. O tamanho é 12. Então, aquele migué que a gente faz no colégio, de fazer o trabalho em texto 18 para render, para ficar maior, não pode. O tamanho é 12. Espaço entre linhas, 1,5. Margem superior esquerda, 3 centímetros. Margem inferior e direita, 2 centímetros. Por que a margem de cima é maior? Porque se eu quiser anotar alguma coisa no teu texto, eu tenho espaço. Por que a Professor, margem... é para fazer o tamanho da letra em 12 ou em 11? 12. Ah, tá. 12. Tá escrito aí na tela. Aqui, ó. E vocês vão ter, vocês já têm isso aqui. Eu mandei para vocês, ó. Tamanho 12. Por que a margem esquerda é maior do que a direita? Porque se for grampear o trabalho com 2 centímetros, eu como uma parte do parágrafo. As páginas todas numeradas, com exceção da capa e da contracapa. Citações vão entre aspas. Então, vocês vão buscar, para fazer o trabalho de vocês, bibliografia. Que, aliás, é esse o tema da nossa próxima reunião. Vocês vão buscar conteúdo em livros e artigos científicos. E nós vamos tratar de pesquisa de artigo científico na semana que vem. Quando eu for citar, ou seja, quando eu for usar um texto que não é meu, eu devo colocar entre aspas. A aspa no texto serve para você mostrar para quem está lendo que aquela frase não é sua. Então, aqui eu fiz uma citação. Depois da citação, você vai colocar o sobrenome do autor, o ano do texto, se for livro ou artigo de revista, o número da página. Se a citação tiver mais de 3 linhas, ela deve ser destacada do texto, para que o leitor não ache que aquele texto enorme que você jogou no texto é seu. Então, mais de 3 linhas de citação é desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, ó. Aí vai para a fonte 10 e ele vai ter recuo de 4 centímetros. Sempre indica a autoria do texto. Aliás, falando em autoria do texto, eu já vou avisando desde agora para não termos problemas. Plágio é 0. Ah, copiou da internet. Peguei o trabalho pronto. Peguei na Wikipédia. Wikipédia não é fonte para trabalho de faculdade. Por que o Wikipédia não é fonte para trabalho de faculdade? Porque a Wikipédia é aberta. Qualquer um loga na Wikipédia e muda o texto. Não tenho como verificar a autenticidade do que você citou. Se eu pegar cópia, se eu pegar plágio, se eu pegar texto da internet citado como vocês, ou texto de livro sem referência, sendo citado como se fosse do próprio grupo, é 0. Tá? Quem faz plágio de trabalho acadêmico nem é gente. Plagiar um texto meu, publiquei um artigo na Gazeta do Povo mês passado, um filho da puta plagiou. Vontade de matar. Você tem o trabalho, você faz pesquisa, você estuda. Esse trabalho vai dar um trabalhinho para vocês. Não é um trabalho mega difícil, mas vai dar um trabalhinho. Vocês gostariam que alguém pegasse o trabalho de vocês e entregasse no ano que vem, falando, tá aqui meu trabalho, professor? Vocês gostariam que isso acontecesse? Ah, eu matava, né? Então, imagine o que acontece com o sujeito. Eu pensei a mesma coisa. Então não sejam essas pessoas. Quem faz plágio não é gente. É coisa de verme, na boa. Coisa de filha da puta. Então tá. Citou, identificou o autor.
E todas as obras que forem citadas têm que estar nas referências ao final. Referências é o nome que a gente dá para aquilo que nos trabalhos as pessoas chamam de bibliografia. Por que não é certo chamar de bibliografia? Porque vocês não vão citar apenas livros, vocês vão citar artigos, sites de internet, vídeos, revistas, jornais, qualquer coisa que vocês usem. Prof, no caso de ser, tipo assim, a gente procurou na internet, ou num livro, ou algo que seja. Nós vamos colocar ali, tipo, vai aparecer, obviamente, o nome completo da pessoa. Digamos que eu pegue um livro seu e pegue uma frase. Vai lá, aparecer o seu nome, eu pego lá, tipo, Menezes, e coloco lá o ano do seu livro. E no caso de ser, por exemplo, uma frase que você citou, eu fiz uma entrevista com você, você me falou lá, e aí eu peguei isso como referência para colocar no trabalho. E eu não sei, tipo, teu sobrenome. Uhum. Já vamos chegar lá. Quando você está citando, você está citando uma citação que foi feita por outro autor, você usa uma palavrinha você usa assim, uma palavrinha que é apud, A-P-U-D. Então vamos lá. Eu citei o Michel Onfray no meu livro. Então, opa, você vai escrever assim. Opa, nossa, pulou um troço esquisito aqui na minha frente. Fecha. Sai. Sai. Nossa, não consigo. Eu vou pôr no chat aqui para vocês verem. Então, eu vou pôr assim, ó. Onfray, que é o cara que eu estou citando. Apud, Menezes. Aí coloca a página do meu livro onde eu citei o cara. Vai, 2019. Página 300. Sei lá. Vai sair assim, ó. Viram no chat? Uhum. Se a citação da citação faz assim. Eu citei o Onfray. Então, eu vou colocar, segundo Onfray, que eu li no Menezes, no livro dele de 2019, na página 300. É assim que faz citação de citação. Eu preciso ter um capítulo chamado Introdução? Não. Vamos supor que seja um trabalho simples, um trabalho de uma disciplina qualquer, que vocês não vão fazer um mega trabalho. Vocês vão colocar essas informações nos primeiros parágrafos. Não precisa ter um capítulo introdução. Mas todo o trabalho precisa ser introduzido. Você não abre falando de cara. No nosso trabalho, nós entrevistamos o CEO da Natura para dizer sobre o capitalismo. Não. A Natura é uma empresa que lida com cosméticos, foi fundada não sei quando, que pratica o capitalismo sustentável. Capítulo 1 do trabalho de todos vocês. Anotem. Estão anotando? Sim. O que é capitalismo sustentável? Desculpa, o que é capitalismo humanizado? Sustentável não. O que é capitalismo humanizado? E aí vocês vão explicar o que é capitalismo humanizado. Para fazer isso, eu quero, anotem, que vocês citem 3 autores. Depois a gente vai falar. Semana que vem a gente vai falar de pesquisa de artigo e de livro para fazer isso. Por hora, já saibam que vocês vão pesquisar 3 autores para explicar o que é o capitalismo sustentável. Vão escrever pelo menos 2 páginas sobre isso. Certo? Professor, é capitalismo humanizado ou capitalismo sustentável? Humanizado. Não sei por que eu estou com sustentável na cabeça. Capitalismo humanizado.
Sustentabilidade é parte das práticas do capitalismo humanizado, mas não é só sustentável, é mais. Capitalismo humanizado. Beleza? 3 autores, 2 páginas. Aí, a partir daí, vai vir o desenvolvimento do trabalho. Que aí vocês vão fazer a pesquisa de vocês, onde vocês vão abordar as questões econômicas colocadas pelo professor Pedro e as questões ética-filosóficas que andam juntas, porque a ética é uma parte da filosofia, e econômicas, desculpa, e psicológicas da questão. E aí, como vocês vão construir isso, vai variar de grupo para grupo, se vocês vão buscar em literatura, se vocês vão buscar direto na empresa. Já fizeram contato com as empresas, não? Sim. E a resposta foi legal? Eu consegui, tipo, algumas respostas e alguns vídeos. Pô, que bacana. Meio Legal mesmo. básico, por enquanto. Ah, tá, mas legal que você já abriu esse contato com eles. Então tá. Aí o desenvolvimento disso... Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pergunte. Não sei se, tipo assim, não se entra ali. Mas, por exemplo, tem uma parte, inclusive é um vídeo que eu consegui, que é a empresa que, tipo, preza muito pela inclusão. E, inclusive, tem um vídeo. Seria interessante, tipo, abrir isso, colocar no trabalho ou não? Sobre isso, sobre esse assunto. Sobre a questão da inclusão? Seria uma das Isso. práticas do capitalismo humanizado, é a questão da inclusão. Sim, seria. Se isso é marcante. Se a própria empresa, quando tratou das práticas humanizadas dela, trouxe a questão da inclusão, é porque é importante para ela. Mas o mais importante para nós, quando a gente for abordar as empresas, é a questão de resultado. Como que isso impacta na relação da empresa com o cliente e como isso impacta na inserção dessa empresa na economia. As questões econômicas foram colocadas pelo professor Pedro. E eu quero saber, assim, como é que a empresa, com os seus valores, com a sua visão, com a sua missão, se relaciona com a sociedade. Que diferença faz a empresa ser ou não humanizada? Isso a gente vai detalhar melhor mais para frente. Tá? Então, passando aqui, vocês vão ter um ou mais capítulos de desenvolvimento. O primeiro capítulo de desenvolvimento de vocês é explicando o que é o capitalismo humanizado. Em seguida, vocês vão passar para o caso prático. Para análise de caso de vocês. Quando termina, quando vocês estiverem com a pesquisa pronta, vocês partem para a conclusão. A conclusão é o único momento de um trabalho acadêmico, científico, em que vocês podem dar opinião. Porque quando eu leio as práticas, quando eu leio no desenvolvimento do trabalho, as práticas humanizadas da Klabin, eu não quero saber o que o Giovanna, a Cindy ou o Abraham acham da prática humanizada da Klabin. Eu quero saber quais são as práticas da Klabin. A opinião do pesquisador vem na conclusão. E na conclusão, o pesquisador ele avalia duas coisas. Primeiro, ele conseguiu resolver o problema que ele se propôs. O que é o problema em um trabalho acadêmico? O problema é a questão que você está resolvendo. A questão que você está resolvendo é: capitalismo humanizado faz diferença? É verdade? Existe?
Faz diferença para a empresa? Faz diferença para o cliente? Faz diferença para o mundo? É economicamente viável? É economicamente sustentável? É ecologicamente sustentável? Gera boas relações comunitárias? Enfim. E aí, depois de ver se a sua pesquisa atingiu a resposta que você buscava ou não, você vai avaliar o assunto. E aí você pode se posicionar a respeito da empresa e do problema. E é só aí que você dá opinião e palpite. No resto do trabalho, não. Tá claro isso? Sim, bro. Sim. Ok. Depois que estiver tudo pronto, você vai escrever a introdução, porque aí você já tem um trabalho para apresentar. É muito comum, e assim, isso eu já estou há 4 anos na Uniandrade avaliando o projeto integrador. A gente vê que o grupo não faz isso, porque o que acontece? Quando a gente começa a fazer uma pesquisa, a gente quer abraçar o mundo. Então, eu vou entrevistar o CEO, eu vou fazer pesquisa de mercado, eu vou fazer pesquisa de rua. Aí depois vem uma coisa chamada realidade, que traz um fator chamado tempo. E aí, da minha pesquisa, que envolvia pesquisa de campo, entrevista com o operador daquilo, e envolvia elaboração e tradução de texto e o caralho a 4, eu descubro que eu mal e mal vou conseguir fazer uma bibliometria, que é verificar a literatura existente sobre o tema. E aí você. Só que aí o que aconteceu? A galera, na primeira reunião de grupo, nossa, vamos escrever a introdução. Eu vou entrevistar, eu vou pesquisar, eu vou para a rua, eu vou fazer, eu vou acontecer. Aí quando você vai ler o trabalho, capítulo 2, bibliometria, capítulo 3, conclusão, acabou o trabalho. Aí você pergunta, escuta, vocês não falaram que iam fazer isso, 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 isso? Cadê? Ah, prof, não deu tempo. A tua apresentação não condiz com o trabalho. E aí você vai colocar na introdução, quando você for apresentar o trabalho, exatamente o que você fez. Então, depois de você apresentar a empresa e enrolar e mexer linguiça e mostrar conhecimento e cultura a respeito do assunto, Ok, professor Linguiça. o que você vai fazer? Livre, tá? Você vai falar, em nossa pesquisa, abordaremos o fenômeno do capitalismo humanizado a partir da perspectiva da empresa X. A empresa X aborda o capitalismo humanizado desde o ano tal, e aí vocês vão fazer tipo um resuminho do que vocês escreveram. A gente obteve, aí a gente vai falar, você vai apresentar o quê? O teu problema. O que você está pesquisando? Por que você está pesquisando aquilo? A gente quer saber se essas práticas são efetivas, a gente quer saber se essas práticas são viáveis e se essas práticas são úteis. Nós obtemos essa informação por meio de contato com o setor institucional da empresa, com entrevista com funcionários e pesquisa bibliográfica. E é isso. A introdução é bem simples. 2 páginas você resolve. Você apresenta a empresa, apresenta a pesquisa e apresenta a metodologia. E por último, mas não menos importante, as referências. Seguem um modelo bem simples, que é esse que está na tela de vocês. Sobrenome, primeiro nome do autor e nome do meio. Então, se fosse eu, Menezes Rafael Pereira D. Nome do livro, se tiver mais de uma edição, coloca o número. A cidade onde o livro foi editado, 2 pontos, nome do editor e o ano. Tem que ter o ano, porque lá em cima a gente não citou Menezes 2012? Desculpa, Menezes 2019? Como é que eu vou saber de que livro você está falando? Eu vou nas referências e procuro o ano. Ah, eu citei um livro, eu citei um vídeo do YouTube. Vai colocar o autor e vai citar de onde veio. Ah, eu peguei uma página de internet, vai pegar o endereço da página, tudo bonitinho, tudo citado. Usou no trabalho, põe na referência. Por 2 motivos. Primeiro, para que a gente, quando for corrigir o trabalho, consiga identificar as fontes que vocês usaram. Segundo, para que as pessoas que fizeram os trabalhos e se esforçaram para entregar para vocês conhecimento em forma de livro, vídeo, artigo,
sejam recompensadas e reconhecidas pelo trabalho que tiveram. Você pegou minha tese, sei lá, dando um exemplo, alguém fazendo pesquisa de filosofia, pegou minha tese, leu, copiou um monte de coisa que eu escrevi, aprendeu um monte de coisa, o que custa pro filho da puta me dar o crédito? Pesquisa científica no Brasil já não dá dinheiro. Escrever livro no Brasil já não dá dinheiro. A única coisa que a gente ganha é reconhecimento. Você vai tirar até isso do coitado que fez aquilo? A pessoa parou a vida dela, podia estar dormindo, podia estar jogando bola, parou para escrever um artigo ou um livro para entregar para os outros, para deixar o mundo melhor, para espalhar um pouquinho de conhecimento. Ou, dependendo do livro, tem muita bosta aí também circulando, que é para tirar e deixar as pessoas mais burras, mas isso é outra história. Mas, enfim, a pessoa deu um pouco dela para tornar a área de pesquisa dela melhor. Aí você vai lá e rouba o que a pessoa fez. Então, usou o trabalho, citou. Ah, eu não citei, mas eu li. Bota o nome do cara lá. Eu não li, mas eu lembrei porque eu estudei na escola e estava no meu livro de geografia do 7º ano. Ah, você lembrou? O conhecimento é teu? Não. Então diz de quem é. Tudo aquilo que você traz para um trabalho e que você não aprendeu sozinho, você diz de onde você tirou. Eu consigo, com isso, corrigir a pesquisa de vocês, seguir o percurso da pesquisa, para ver se ela é válida ou não. E eu também vejo que vocês são pessoas que têm gratidão no coração. Certo? É verdade, cara. Eu sou pesquisador, eu tenho ódio de quem não faz citação. Por quê? Hã? Porque é aquilo que eu estou falando, você está me ouvindo aqui, você tem a pesquisa, você viu quando eu estava fazendo a tese. Uhum. O trabalho que deu essa merda, eu fiquei 5 anos fazendo pesquisa. Pra vir um filho da puta e roubar o meu trabalho? Ele não roubou, ele só pegou uma parte e não citou. Então, é roubo. Porque quem lê, como ele não citou, quem lê vai pensar que o trabalho é dele. Então, gente, quanto ao padrão do trabalho, é isso. Então, eu quero de tarefa para essa semana, e vocês vão estar com isso feito para a semana que vem. Anotem. Vocês vão entrar em contato com as empresas escolhidas. Vocês vão entrar em contato com as empresas escolhidas, vão se apresentar enquanto estudantes da Uniandrade, vão dizer o trabalho que vocês têm que fazer e vão traçar os contatos lá dentro para vocês já terem as fontes necessárias. A Giovana falou que isso já foi feito no grupo, mas que as respostas foram superficiais. Então, volta na pessoa que deu respostas superficiais e descubra quem que é capaz lá dentro de dar as respostas profundas. Se a pessoa se esquivar, insista. Certo? Então, para a semana que vem, o contato e o diálogo tem que estar aberto com a empresa. A gente tem 1 mês para fazer esse trabalho. Fechou? Fechou. Então, pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui e sextou, né? 10 da noite, já deu. Vem aqui. Sextou em casa, né? Fique em casa, né? Então, isso aí. Vem cá, Lorena. Fala oi, vai. Sextou consciente. Então, valeu, gente. É isso aí. Boa noite. Eu vou encerrar a gravação e depois eu vou desligar, tá? Boa noite, prof.